com cultos às quintas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, e aos domingos, às 9 horas da manhã. Domingo da manhã, certamente, o cooperador diácono, irmão Eliel Rosa, estará trazendo a poderosa mensagem para nós, tá bom? Repetindo os endereços: Rua Manuel Pessoa, 46, Jardim Josefina, amanhã culto de oração, louvor e oração. E domingo às 9 da manhã, escola dominical, onde aprendemos coisas gloriosas, tá bom? Você é nosso convidado especial. Pastor João Luiz Massola, companheiro de guerra, vai para 35 anos, está ali em Piraju, pastoreando Piraju, Avaré, e ele fica localizado na Avenida Humberto Martione, 1265, próximo a KD Veículos. Você que mora na região de Bernardino, Santa Cruz do Rio Pardo e outras cidades circunvizinhas a Piraju, você pode visitá-lo aos sábados, às 19 horas e 30 minutos. Porém, é bom sempre chegar adiantado para orar, meditar, ler a sua Bíblia e se preparar para ouvir a palavra de Deus. Meus queridos, Deus abençoe minha filha lá na América do Norte, meu genro, meus netinhos, minha irmã em Cristo. Deus abençoe em todas as localidades, aqui em Canitar, Magda, né? Deus abençoe seu preciosíssimo irmão, que tem esta emissora que eu citei, Cristo é Vida, pela internet. Deus abençoe minha esposa, Deus abençoe o irmão Gustavo, Deus abençoe todas as famílias orienses e de cidades circunvizinhas que estão ouvindo a programação. Vamos ouvir um lindo hino com cantores antigos, eu gosto demais desse hino. É uma dupla chamada Duna e Voz, né? Vamos ouvir para o nosso elevo espiritual. Deus os abençoe. O que fazes aí, Elias, Escondido na caverna a chorar, tenho sido varão zeloso, estou aqui que Jezabel quer me matar. Senhor meu Deus, só eu fiquei, e agora eles querem tirar minha vida. Não fale assim, meu servo Elias, eu sou teu Deus, estou contigo todo dia. partiu dali, profeta Elias, encontrou com Eliseu no mesmo dia, lançou a capa que eu trazia, E Eliseu até chorou de alegria. Seguiram juntos por muitos dias, Deus revelou que ia arrebatar Elias lá no Jordão. Que maravilhas! Deus meu, eu quero a capa de Elias. Graças a Deus, Deus os abençoe. Eu amo esses hinos antigos. E nessa reunião, ancião Calamandua da África, ele não é nosso líder é o Espírito Santo.
Mas é um homem com uma igreja de 3.000 pessoas, tem muitos pastores, juntamente com ele, que não são comandados por ele, apenas eles buscam conselhos por ser o mais velho, né? O mais experiente. Mas ele repetiu o que o profeta falava em vida: cantem hinos antigos, cantem hinos sacros, né? Não modernizem. Por isso sou um homem que pastoreio quase há 40 anos aqui em Ourinhos e nunca permitimos o modernismo gospel, né? A bateria e outras coisas a mais entrar na igreja para que não tenhamos problema, porque se tem alguém que dá problema na igreja são músicos, principalmente se eles são influentes. E tem a família toda que toca, o pastor quase às vezes tem que ficar subjugado a eles, né? Eu já passei por isso, tenho experiência. Então, graças a Deus que até o momento, né, eu vivo ainda, não permiti, creio que o próximo pastor que vem vindo, irmão Eliel Rosa, que está sendo preparado por Deus, não por mim, é claro, ele não permitirá que isso entre os irmãos, essa modernidade, essa forma de rock, né? Diz que Satanás, muito esperto, disse: vocês podem dar a letra, mas eu dou o ritmo, entendeu? Então é uma coisa de se tomar muito cuidado. Vamos ler em Atos capítulo 13 e depois Efésios 4, 10 e 11, me parece. A primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Se alguém diz que não tem mais profeta no Novo Testamento, está errado quando diz: a lei e os profetas duraram até João. Perfeitamente, a lei e os profetas da lei. Mas Paulo foi profeta, Jesus foi o profeta dos profetas, e vou te mostrar que ele enviou profetas também já já. Então, na igreja que havia em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja, eles se converteram a Cristo, tá vendo? E servindo eles ao Senhor e jejuando, veja a direção e a liderança. Disse o Espírito Santo, veja quem liderou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, porque qualquer ministério que não tem imposição de mãos não é reconhecido como ministério. Embora seja um profeta, alguma coisa assim, mas a imposição de mãos é necessária para que o homem exerça um ministério. Isso é bíblico, né? Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, e despediram, assim, esses enviados pelo Espírito Santo, não pelos homens. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Agora, Efésios, capítulo 4, e o versículo, deixa eu ver aqui, eu marquei, perdi, mas eu marquei, está aqui. Efésios 4, o versículo 10, vamos aqui, ó. Aquele que desceu, veja que coisa linda, meus ouvintes, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ora, singular. E ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, Senhor Jesus. Amado, bendito e bondoso Pai, nesse momento nós te agradecemos, papai, por estarmos aqui há poucos momentos, há meia hora, uma hora passando mal. Minha esposa fez um boldo. O Senhor criou o boldo, como o Senhor criou as plantas medicinais.
as quais nós, usando delas, temos grandes benefícios. É melhor o que o Senhor criou do que o homem fez, embora o homem use a natureza dada pelo Senhor. O Senhor dá-lhe sabedoria, dá-lhe ciência para fazer medicamentos e assim ajudar as pessoas a viverem melhor, Senhor. Diz o teu profeta, Deus cura pela cura divina, Deus cura pelos medicamentos, Deus cura pelas ervas, Deus cura pelo sobrenatural. Enfim, tudo é o Senhor que faz por nós. Muito obrigado pela melhora e por poder estar aqui. Pai, eu rogo uma bênção especial para o irmão Gustavo, que sempre diz sim. Ele me lembra Isaac, filho de Abraão, e quando Abraão chamou-lhe, ou Deus chamou Abraão, ele diz, aqui estou. Isaac da mesma forma se comportou, obedecendo seu pai, subindo para ser sacrificado, Senhor, sem saber. Mas na hora do sacrifício ele não correu do seu pai, ele deitou sobre o holocausto e perguntou ao papai, papai, aqui está a lenha, o fogo, mas aonde está o cordeiro? Isto quando Abraão ia imolá-lo com a faca aguda. Abraão, homem da fé, disse, o cordeiro para si, Deus proverá. E naquele momento houve um cordeiro entrelaçado nos galhos, seja nas árvores, e Abraão ofereceu em lugar de Isaque. E diz a Bíblia que Abraão disse aos seus moços, ficai aqui, até que eu e o moço Isaque iremos adorar, então voltaremos para vós. O profeta diz que o Senhor tinha o poder de ressuscitar Isaque depois de mulado. Oh, glória a Deus! E dá-lo a Abraão para descer novamente com ele, como o Senhor teve o poder de dizer aos religiosos, vocês derrubam esse templo, em 3 dias eu reedifico, eu levanto, falando do teu corpo glorioso chamado Senhor Jesus Cristo. Abençoe nossos irmãos queridos, nossas irmãs preciosas, nossos ouvintes. Se eles pertençam a que ela pertencer, diz o profeta, se você está na igreja e crê que ela te salva, você é um perdido. Mas se você está na igreja e crê que Cristo é o teu Salvador, então você é um salvo. E o profeta preferiu ver um homem numa igreja do que num bar bebendo, jogando snook e outras coisas. Ó Deus dos profetas, dos apóstolos e dos pastores, dos evangelistas e doutores, abençoe essa programação e fortaleça o teu servo para trazer a palavra. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Pois bem, queridos irmãos, eu estou querendo terminar com o assunto intitulado A Doutrina dos Nicolaítas, mas eu não quero deixar pela metade, ou pelo menos não terminar, porque eu sempre faço assim, começo o assunto e não termino ele. Então nós vamos dar uma continuada, quem sabe mais 1 ou 2 programas nós terminamos. Bem diz o profeta, aquilo que começou como uma obra na primeira era em Éfeso, né? Primeira era da igreja, fez-se literalmente uma doutrina, e assim é hoje. Bispos ainda alegam ter poder para controlar homens e lidar com eles como desejam, colocando nos ministérios onde eles assim querem, não onde o pregador quer, onde o pastor quer, onde, entre aspas, o bispo quer, né? Não é onde o Espírito Santo quer, sabe? Nós somos como plantas. O Nordeste tem plantas que aguentam o sol de uma maneira que outros estados não aguentam. O pastor do Nordeste, eu tenho visto, são homens sisudos, fortes, robustos, resistentes ao sol, são gente mesmo de raça forte. Nossos irmãos da África, diz o profeta, se você pegar um coral de brancos e um coral de africanos,
Ah, meus amados, não vai ter jeito não. Eles foram constituídos com sangue mais forte, os dentes mais fortes, os músculos mais fortes. É uma raça que Deus criou, abençoada e bendita do Senhor, porque diz o profeta, Deus tem um jardim florido de rosas brancas, rosas negras, rosas amarelas e rosas vermelhas. Tudo é de Deus, tudo é criatura de Deus. Mas veja, eles colocavam onde eles desejavam, né? Isto nega a liderança do Espírito Santo que disse, chamando-se para junto de si, disse, bem, isto nega a liderança do Espírito Santo que disse, apartai-me, separai-me a Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. Veja, o Espírito Santo tem que chamar o pregador. Eu disse para o meu companheiro de ministério, que está comigo quase há 30 anos, está sendo formado pelo Espírito Santo para pastorear, eu disse, querido, eu não vou mais te falar nada sobre o ministério, porque nessa reunião aprendemos, é verdade, que Deus chama o homem no coração. Você vai mudar às vezes, você ora. Se Deus fecha o teu coração, não mude. Se Deus abre o teu coração, mude. Você vai trocar de automóvel, de carro, vai lá ver o carro, não faça negócio nas escuras, vai lá, ore a Deus. Se o teu coração abrir, se o seu coração se alegrar, é de Deus, mas se o seu coração fechar, não faça negócio porque você vai se arrepender. Você vai entrar em problema. Você vai se arrepender, então, depois que assinou os papéis, é tarde. E um cristão que é batizado em nome do Senhor Jesus e toma a cruz e volta atrás, é tarde. Não é digno do reino de Deus. Aquele que toma sua cruz e não segue após mim, não pode ser meu discípulo. Quem lança a mão arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Então tudo é pelo Espírito. Certa feita, eu fui numa igreja, porque eu fui chamado de louco por um pastor desta mensagem, porque Deus me chamou para o ministério, e Ele me fez passar por louco diante da igreja, me levou à psiquiatria e tudo mais. Eu tive uma crise de choro compulsivo muito grande pela vergonha que passei. Mas vocês sabem, um dia eu fui numa grande igreja. Eles vão ali mais para buscar a palavra, vamos dizer. Eu estou pregando a palavra, mas o hábito ali é, vou ver o que Deus fala comigo. E houve um casal que morreu nas ferragens de carro, mas antes de morrer eles falaram, Ezequiel, vamos à igreja fazer uma visita, ver o que o Senhor fala com você. Falei, aceito, embora firmado nessa mensagem, como sempre. Fui batizado em nome do Senhor Jesus, lavo os pés, tomo a ceia, né? Atendo as ordens da Bíblia. Eu fui. Quando o ancião estava pregando, um homem muito bem vestido, parecia até um doutor, um advogado, um juiz, um homem de muita aparência, ele estava pregando sobre o ferro e a borracha. Diz, vocês sabem, o ferro é inflexível. Você não pode levar onde você quer. É com muito esforço que se dobra um ferro. Já a borracha é flexível, você leva ela para onde você quiser. E de repente ela apontou o dedo em mim, que eu estava naquele banco enorme, sentado, minha esposa lá atrás com as irmãs. Ele apontou o dedo e disse, tu és um homem pisado pelo homem. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas tu, de hoje em diante, será um vaso nas mãos de Deus. Eu pulei dentro daquela igreja, falei línguas estranhas, fui embora. Depois de 2 ou 3 meses, fui consagrado na cidade de Goiânia por vários pastores a pastor desta mensagem. Isto foi em 1985. Vai para 14 com 23, 37 anos de consagração ministerial. E até hoje, graças a Deus, ninguém pode falar para mim que eu roubei,
que eu matei, que eu escandalizei, que eu fiz tropeçar, não. Não pode. Porque eu sempre tive um costume desde criança, se eu tinha um revolvinho para brincar, o meu coleguinha tinha que ter um também. E eu sempre fui de ficar do lado do mais fraco, do mais afligido, do mais abatido. Eu perdi muita gente por fazer isso. Como última vez agora que aconteceu comigo, fiquei ao lado de uma família que mora em Tejupá. Houve lá um caso que foi difícil. Perfeito, a igreja se revoltou, se levantou contra mim, contra a família. Mas o que eu vou fazer? Deus me deu essa natureza de ficar ao lado do menor, do mais fraco, do mais abatido. Eu já tive em frente de revólver para ser atirado porque eu tomei a dor de colegas. Até desde a infância. Mas já me prejudiquei muito por causa disso. Porque você sabe, tem gente que ao descobrir o pecado da pessoa, em vez de usar de misericórdia, soca a pedra em cima. O irmão Brana diz assim, quando você vê um irmão afundando, não apedreja, mas não joga mais uma pá de terra em cima dele, dê a mão para ele, estenda a mão para ele, diga, irmão, eu não quero te afundar, eu quero te ajudar a sair desse atoleiro, vamos. Aí se ele topar, você dá a mão e puxa ele. Assim tenho feito no decorrer do ministério e tenho sofrido percas por causa disto. Por ficar ao lado de irmãs injustiçadas pelos maridos, que quando as deixam diz que elas que não prestam, sendo que é eles que não prestam, eles é que são sujos. Não estou generalizando, estou falando parcialmente. Muitos pastores que deixam de esposa, a vida deles é mais podre do que as paredes do inferno. E como eles querem casar com uma mais novinha, né? Irmão Brana diz, eles trocam de mulher como troca de carro no final do ano, usa o carro zero o ano todo, no final do ano cansou daquele carro, eu quero um zero. Muitos homens fazem isso. Vive com a mulher até enjoar dela, sendo que a Bíblia diz, goze a paixão com a mulher da tua mocidade. Não é para largar a mulher da mocidade e envolver com a mais novinha, não. Isso é podridão do inferno, é coisa de demônios. Você fala, por que você prega tanto isso? Porque eu sou revoltado contra isto. A Bíblia diz, o amor não folga com a injustiça, o amor folga com a verdade. Faça o que é correto, eu estou do teu lado. Mas faça o que é incorreto, principalmente no sentido pastor, né? Que pastor tornou um nome pejorativo. Ninguém está crendo mais em pastor, a petição de dinheiro miserável. Tem homem aí que tem avião de 60 milhões, devendo 40 milhões para o Estado. Em vez de vender o avião, faz campanha para pedir dinheiro para os fiéis para pagar a dívida que ele fez. Se enriqueceu nas costas do povo. Perde tudo que tem também. Porque Deus não é injusto. Deus é justo. Os olhos do Senhor percorrem os céus e a terra para ver os bons e os maus e dar a cada um segundo as suas obras. Explore o povo de Deus, você vai ver o fim da tua vida. Roube a igreja de Deus, você vai ver o fim miserável da tua vida. Quando é que Pedro e João pediu dinheiro na Porta Formosa? Eles foram lá para a oração. Estava lá um aleijado, não é certo? Acho que isso está em Atos 3, não me lembro bem. E o aleijado pedia esmolas. Se eu mudei o tema, deixa o Espírito Santo me guiar. E eles olhando para Pedro e João, ou ali presenciando Pedro e João, olharam para Pedro e João e disseram, vamos dizer assim, dá-me uma esmola, ajuda-me. Pedro e João olhando para ele, não sei se foi Pedro ou João que disse, não temos ouro e nem prata. O que vocês têm hoje, religiosos, líderes, que têm homens debaixo de vossos pés, que têm homens subjugados pelo poder eclesiástico, financeiro, supostos bispos, que são os mesmos pastores, mas tomam um título que não existe, com maioridade entre os pastores.
de ministros debaixo de vossos pés para recolher da igreja, em vez de ele tomar da igreja para sobreviver, tem que mandar para a sede. Porque a sede é como uma mulher grávida, não se contenta de comer, quer comer, 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 comer. Por isso fica gorda daquele jeito. Muitas igrejas estão gordas financeiramente, de explorar a fé do povo de Deus. Porque vocês não pegam a riqueza de vocês, tem. Vocês se chamam proféticos, apostólicos, diz que falam em línguas, profecias. Por que vocês não pegam o bem de vocês e não repartem com os pobres da igreja? Por que você não pega a sua riqueza, a sua mansão, não vende por 2, 3 milhões e reparte em 10, 15 casas para os pobres da igreja? Você não tem coragem de fazer isso, porque você está atrás de ouro e prata. O que Pedro e João não tinham. Esse não temos prata e nem ouro, mas o que temos vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo. É nome de poder. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O Manqueba não somente levantou e andou, mas saltou dentro do templo glorificando a Deus. Aleluia! Esse Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz isso hoje, mas os falsos também fazem. São Mateus 7. Naquele dia virão muitos, dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos muitas maravilhas. Eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Judas também fez isto, e era um demônio, era um diabo. Essa mensagem é cortante, ouvintes. Eu amo ela desde 74, quando eu aceitei. Como eu me contento com essa mensagem quando leio, quando ouço alguém ler ela, quando ouço esse profeta pregando, e pregadores experientes, profundos, que têm 40, 50 anos de ministério, vêm ao Brasil, ensinam-nos muitas coisas. Mas como eu me alegro com essa mensagem. É o alimento espiritual em seu devido tempo. Então, voltando aqui, o que Pedro e João não tinham, vocês têm demais. Só que depois que eles começaram a enriquecer os apóstolos, que o povo trazia a venda de sítios, de fazendas, e colocava aos pés dos apóstolos, eles não iam abrir conta bancária para enriquecer a família deles, não! Eles não iam nos bancos pôr o dinheiro que a igreja dava. Eles repartiam entre todos os pobres. Não havia nenhum necessitado na igreja primitiva. Porque eles tinham o Espírito Santo. Se você tiver o Espírito Santo, você vai repartir o que tem com o mais pobre. Se você não fizer isso, você fala que tem o Espírito Santo, mas não tem. Porque Jesus veio para repartir. Para pegar pão e peixe, alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. E quem é que ele mandou repartir? Os apóstolos. O que vocês têm aí? Até o menino que tem 2 pães, outro tem... Trazemos. Ele orou, aquilo foi multiplicado, disse: servia a multidão. Serviram a multidão, sobrou ainda 12 cestos, só por conta. 1 cesto de pão e peixe para cada apóstolo. Onde Jesus assou aquele pão? Onde Jesus assou aquele peixe? Ele é Deus, gente. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, parou o mar no Novo Testamento, brecou o mar, brecou os ventos, porque ele é Deus em carne humana. Ele não é segunda pessoa de uma suposta Santíssima Trindade. Não existe isso na Bíblia. Eu sou o primeiro e o último, o primeiro e o derradeiro, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso. Oh, Deus bendito e santo. Quem estava passando mal agora pregando assim, eu acho que vocês entendem que isso não é eu não, né? É a força dele. É a graça dele que me ampara. Sabe por quê? Sabe o meu nome, Ezequiel? Vou te esclarecer bem. Ezequiel quer dizer fraco. Vocês sabiam disso? Lê a Bíblia, o que significa Ezequiel. Quer dizer, Deus fortalece. Eu sempre preciso ser fortalecido, irmãos, porque entro em muitas batalhas. Eu já vi gente morrer, caindo de prédio, já vi moça morrer, eu já vi moço morrer, já vi escândalos terríveis.
não na mensagem, mas no povo que se diz da mensagem. Porque a mensagem não, ela é limpa, ela é pura, ela é Deus. A mensagem é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o povo que está nela não é Jesus Cristo. Não é anjo, não é arcanjo, não é serufim, não é querubim. São homens pecadores. E quando o homem tem tendência para o pecado, não precisa a mulher correr atrás dele, não. Ele corre atrás de mulher. Quando o homem tem tendência para o pecado, não precisa uma menina lhe procurar, não. Ele vai procurar menina. E chama pastor, né? Só se for pastor de bode, de cabra. Que pastor de ovelhas, sabe que Jesus falou para Pedro? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Primeira vez. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Apacenta meus cordeiros. Terceira, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Mas diz o profeta, quando ele diz apacentar os meus cordeiros, é para nós cuidar dos jovens. Não é para nós tarar os jovens, não. Pedófilos. Descontrolados sexualmente. Não é para atacar os jovens, não. É para cuidar das ovelhas, ensinar os jovens a namorar direito, novar direito sem ir para a cama, sem casar antecipadamente. O irmão Brana chega a dizer, moça, não deixa aquele moço te beijar os lábios até que você vá ao altar, virgem, vestida de branco. Depois então do casamento ele pode te beijar. Mas não permita ele te beijar antes. Nem tanto jovens chamados crentes hoje. Fica! Que quer dizer, vão para a cama antes do casamento. Você pode perguntar, pastor, você nunca fez isso? Não! Não, porque Deus sabia que eu tinha um ministério. Casei com mulher virgem que nunca namorou, nunca foi tocada. Deus me poupou. Lá no mundo tive chance de desonrar moças. Mas nem isso Deus deixou eu fazer, por causa do ministério. Vocês sabiam que se você tem um ministério, Deus protege o seu ministério? Perfeitamente. Então, meus amados, é como sempre eu digo, né? Não pense, eu estou irado, nervoso. Minha maneira de pregar não muda. O irmão Gustavo está aqui ao lado, eu também quando não estou nervoso. É a maneira, eu aprendi igual João Batista. Chamava ele de maníaco gritador, porque ele gritava. Jesus, quando ia pregar, sentava num braquinho. Ele não tinha microfone, ele não tinha o que temos hoje. Nem tanto a voz dele ecoava com o vento do mar e atingia as multidões, e muitos se convertiam, e muitos demônios saíam, e muitos enfermos eram curados. Ele faz o mesmo hoje. Se você crer em Jesus Cristo, você pode levantar da cama agora, da cadeira de roda, largar as suas muletas. Se você crê, porque tudo é possível aquele que crê. Agora, se não crê, não tente fazer, não, que você vai cair. Eu já fui curado sobrenaturalmente. Eu era aleijado de uma perna. Eu andava por ourinhos, às vezes amortecia a perna, eu quase caía. E as pessoas diziam assim, aleijado, né, Ezequiel? Eu falei, eu tenho um problema na perna esquerda. Um dia um diácono dessa mensagem, a mãezinha, já falecida a mamãe, ele está em outra cidade, eu estava de cama por causa dessa perna. Pastor, nós viemos orar por você, você deixa? Eu falei, mas é um privilégio. Mamãe de um diácono e um diácono orando por mim. Mas eles oraram, eu levantei da cama, nunca mais fiquei aleijado, minha perna esticou. E esses dias, pastor da África, Calamandua, diz que se você visse o que acontecia nas reuniões de William Brana, quando ele orou para uma pessoa que tinha metade da perna, do joelho para baixo, só um pedacinho, e ele orou, e a perna foi esticando até formar-se o pé. Você desmaiaria se você visse aquilo, mas teve gente que viu. Quando a alemãzinha cega, só com os buracos do olho veio a fila de William Brana. E ele orou por ela, e o irmão Billy Paul, filho do profeta, viu os olhos nascendo naqueles 2 buracos. E quando ela enxergou, ela foi andando de alegria. O profeta falou, volte, filha.
Sim, senhor. Falou, que cor de olhos você quer? Ela falou, os alemães dizem que os olhos azuis é bonito. Falou, o Senhor Jesus te dá os olhos azuis. Se você crê nisso, a bênção está em crer. Eu não vi, mas eu creio, porque tem milhares de testemunhas. Jesus disse, mais bem-aventurado é o que crê do que aquele que viu. Se você crê no Senhor Jesus nessa hora, eu vou te falar, ó, parte financeira chegará no lugar, saúde chegará no lugar, a família chegará no lugar, tudo chegará no lugar, sabe por quê? Porque ele faz obras sobrenaturais, ele é Deus, ele pode fazer, gente. Não duvide. Nunca duvide de Jesus Cristo. Se ele falou alguma coisa na sua palavra, faça, creia, faça como Maria, faça tudo o que ele disser, por causa que o vinho tinha acabado, não é verdade? Ia dizer que vocês têm, temos água. O que ele fez? Transformou água em vinho. Mas Maria, quando queixaram a Maria faz tudo o que ele disser, viu? Faz tudo o que ele mandar. Nessa tarde eu digo, faz tudo o que Jesus Cristo mandar. Se ele mandou batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Se ele mandou lavar os pés, vamos lavar os pés, gente. Vamos nos humilhar. Eu lavar os pés de chulezento, eu lavava de leproso, já partiu para o Senhor. E lavo os pés de qualquer pessoa que cair na minha vez, porque lá nós não temos, né? Essa, como que diz assim, essa formalidade. Eu quero lavar os pés do doutor, não. Eu quero lavar os pés do mendigo. Eu quero lavar os pés do mais pobre. Nós tínhamos uma irmã, hoje ela é corintiana. Ela cantava em línguas estranhas. Cantava hinos tremendos. Mas um dia, no lavar dos pés aqui em Ourinhos, ela negou lavar os pés de uma irmã pobre que tinha os pés sujos de poeira. Olha onde ela está, torcendo para Corinthians hoje. Deixou o primeiro casamento, casou-se novamente, hoje é torcedora do Corinthians. O que aconteceu, gente? Nós temos que tomar cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo, porque Jesus disse, enquanto o Filho do Homem está aqui, todo pecado é perdoado. Mas quando vier o Espírito Santo, quem falar, não tem perdão nem nesse século, nem no vindouro, é perdição. Quando se fala dessa mensagem, eu já falei, eu vi pessoa quebrar o corpo em 14 lugares. Olha, eu vou falar para vocês o que aconteceu. Já morreu, certamente. Tinha um homem chamado Joaquim, eu ganhei ele para Cristo, na rua Santa Efigênia, no centro de São Paulo. Ele bebia, ele era um alcoólatra, vamos dizer assim, quase irreparável. Largou de beber. Levei ele ao pastor, foi batizado. Aí ele começou a beber escondido. Isso já por um tempo que ele servia a Deus na mensagem comigo. Deus me deu um sonho e disse, fala pro Joaquim que eu vou mexer no que mais ele ama. Ora, eu fui a ele e falei, irmão Joaquim, o senhor está fazendo alguma coisa errada? Não. O senhor mandou me dizer que ele vai mexer no que você mais ama. Ficou quieto, foi trabalhar. Um dia estou trabalhando no fundo da firma e ele na frente. Senhor Cláudio, gerente, atendia os telefones. De repente eu vi assim, senhor Joaquim, telefone. Irmãos, quando ele saiu do escritório, ele blasfemava contra Deus. O filhinho recém-nascido que ele mais amava tinha morrido. Brincar com Deus? Como brincou Ananias e Safira e morreu aos pés de Pedro, porque eles não mentiam para o apóstolo, mentiam para o Espírito Santo. E Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, isso ele colhe. Morreu primeiro Ananias, a Safira, e depois primeiro morreu Ananias e depois Safira, porque ambos venderam propriedade, em vez de pegar a parte deles, tranquilo, mentiram, dizendo, vendemos por 150, sendo que venderam por 200, e 50 esconderam. Pedro diz, vocês não estão mentindo para mim, não, vocês estão mentindo, é para o Espírito Santo, e enterra ele. Veio a mulher, falou os mesmos pés que enterrou ele, enterra ela. Os dois morreram por brincar com Deus. Eu falei domingo, sabe por que muita gente não está dentro da igreja conosco? Que brincou de tomar ceia.
brincou com Jesus Cristo, brincou com Deus. Você pode brincar com teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com o teu tio. Você pode brincar com político, você pode brincar com quem você quiser. Até com a lei você pode brincar, mas não brinque com Deus. Deus é sério. Deus não é avô caduco, não, que se esquece das coisas, viu? Tudo que os moabitas fez para Israel lá na travessia, os moabitas tiveram que pagar depois. Tudo que fizerem ao povo de Deus na terra vai haver um preço. Vocês sabem que eu estava falando para minha esposa, não adianta os judeus querer culpar Jesus Cristo, não. Porque eles sofreram na Segunda Guerra Mundial. Eu falei, eles são culpados. Por quê? Porque quando matavam Jesus Cristo, eles falaram que o sangue desse justo caia sobre nós e os nossos filhos. Caiu! Não culpe Deus, judeus! Vocês pediram esse juízo e tiveram. Deus vai salvar o remanescente, 144 mil. Como está em Apocalipse 7, Apocalipse 11, perfeitamente. Mas vocês que pediram a ira, pediram o juízo, caiu sobre vocês e vossos filhos. 6 milhões de judeus martirizados por Hitler, Stalin, Mussolini e outros, por vossa culpa, por matar o justo, o príncipe da paz, por levar a cruz Jesus Cristo, por amaldiçoá-lo, espancá-lo, esbofeteá-lo, sangrá-lo. Embora a Bíblia diz que Deus o enfermou e o esmagou por causa de nossos pecados. Nunca culpe a Deus pelas suas desgraças. Se você planta ruim, você colhe ruim. Se você planta bem, você colhe bem. Planta espinheiro, o que você vai colher? Agora planta milho, planta feijão, planta arroz, planta abobrinha. Você vai colher o que você planta. Mas planta o mal pro teu vizinho, faça mal pro teu vizinho, faça. Jogue porcarias na casa do teu vizinho, você vai ver o resultado. Xinga teu vizinho, solta o som no último, para atrapalhar a vida do teu vizinho, deixa. Eu sou a pessoa que não queixa. Um dia tinha um som terrível ali perto da minha casa, uma mulher chama a polícia. Eu falei, eu não chamo polícia. Eu falo com Jesus Cristo, nosso Senhor. É a melhor maneira de proceder como cristão. É a melhor maneira de atuar. Porque nós não queremos criar inimigos. Eu não quero ter inimigo, eu quero ter amigos. Agora, amigo de verdade, na hora que você está bem ou não, é Jesus Cristo. Amigo de verdade, na hora que você tem dinheiro ou não tem, é Jesus Cristo. Amigo de verdade, na hora que você estiver morrendo, não tem ninguém, nem teu pai, nem tua mãe, ninguém. É Jesus Cristo. Ele é o amigo verdadeiro nas horas mais difíceis da nossa vida. Ele é tão amigo que ele disse para o ladrão do lado direito: pecou a vida inteira, matou, roubou. Deus nunca passou pela sua mentalidade, mas reconhecendo a Jesus Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus foi tão amigo dele que disse: em verdade, ainda hoje estarás comigo no meu paraíso. Você crê isso? Eu creio. Eu não vou interpretar nada. Se Jesus Cristo disse ainda hoje estará, ele teve. Ponto final. Não quero explicação, arrazoamento da religião que for. O que Jesus Cristo disse é a verdade. É assim que eu creio. É assim que eu procedo e vou vivendo. Bem, meus queridos, não entrei na doutrina dos nicolaítas, né? Só um pouquinho. Mas eu estou quase parando. Então, vamos fazer o seguinte. O que é nicolaíta? É todo sistema religioso que impõe sobre os seres do humano para sobrepuxá-los debaixo dos pés deles. Por exemplo, eu ordenei, consagrei o pastor João Luiz Massola de Piraju com a imposição de mãos com mais pastores. Ele é pastor de Piraju. Eu nunca tentei dar ordem para ele. Ele nunca veio tentar dar ordem para mim. Nós não temos essa liderança assim. O Espírito Santo manda nele lá e o Espírito Santo manda em mim aqui. Se eu fizer alguma coisa errada, precisa a igreja me repreender não, gente.
Não, ele fala comigo. Domingo agora eu tive que fazer uma confissão para a igreja. Não é pecado moral, não. É tanto desejo de ajudar as pessoas. Não joguei Mega Sena, não. Eu fiz outra coisa, que se eu ganhasse eu ia repartir. Mas quando eu cheguei em casa, depois de fazer isso, a Valmira soltou uma fita do profeta e disse: não jogue jogo de azar. E eu não sabia que era jogo de azar aquilo. Eu sabia que era uma aplicação. Que era uma coisa que eu estava ajudando. Mas o que aconteceu? Não jogue jogo de azar. Por quê? Se você ganha e vai fazer uma aplicação, eles vão tirar-lhe até a camisa do corpo, disse o profeta, aconselhando não fazer jogos, não jogar. Aquilo foi um impacto para mim, tive que confessar à igreja que eu fiz isto. Um tanto inocente, porque minha filha trabalha em loteria, falou: não, pai, isso aí não é jogo, não. Isso é uma aplicação. Tá bem, mas não precisa a igreja repreender o pastor. Ele tem a liderança do Espírito Santo para repreendê-lo. Agora, se aceitarmos a repreensão do Espírito Santo, somos felizes e abençoados, irmãos. Mas se não aceitarmos, desculpe a expressão, o bicho pega. Pega feio, hein? O bicho pega. Eu já fui parar em cama a ponto de morte, porque Deus me chamava e eu não aceitava. Aos 11 e 12 anos. Fui parar em cama de aflição, quase à morte. Lençol para mim era o peso de um caminhão. Mas eu me arrependi. Fui à igreja dos pentecostais de criança. Mamãe era pentecostal. Fui lá e comecei a gostar. Me desviei para o mundo. Mas em certa idade Deus me chamou para essa mensagem, com 18 anos aproximadamente. Estou com 70. Servindo Deus até hoje, alegre e feliz com a minha esposa, alegrando-me com a mulher da minha mocidade. Não é certo? É o que cada marido deve fazer. Alegre-se com a mulher da tua mocidade. Se alegre com ela. Seja bom para as demais. Mombrana diz: eu amo todas as minhas irmãs, mas só tem uma que eu posso levar para casa. É meia da Brana. Então é isso. Seja feliz, seja abençoado, faça tudo o que ele mandar. Faça tudo o que ele disser. Porque fazendo assim, você vai ser feliz, bem-aventurado, vai ser abençoado, vai ser próspero. Para mim, prosperidade é ter uma casinha para morar, um carro para trabalhar na obra, alimento para mim, minha esposa e meu filho que mora comigo, nada mais. Não peço riqueza para Deus, não peço mansão, não peço chácara, não peço fazenda, não quero nada disso. Eu quero a salvação da minha alma. Porque se Deus me der fazenda, vai dividir, se for muito grande, 50 a 100 famílias morando dentro da fazenda, cada um com seu pedacinho de terra, né? E não vou pegar o cartão dos aposentados não, como tem pastor que faz aí, cerca um cercado enorme, coloca a igreja dos aposentados, depois mete a mão no cartão de aposentadoria deles, pega a senha e pega o dinheiro dos velhinhos, sem vergonha, descarado. Você vai responder por cada tostão que tomou dos velhinhos. E vocês que roubam os aposentados, vocês responderão no juízo final por isso. Porque o aposentado trabalhou a vida toda para ter um salário, desculpe, um salário pequeno. Merecia o brasileiro ganhar muito mais do que esse salário que ele tem. Mas é o trabalhador, mas não tem problema. Tiago 5 está aqui. Eita! O salário dos trabalhadores clamaram diante de Deus. Fizeste festa com o dinheiro do pobre. Vos esbanjaste, vos deleitastes. Mas a vossa riqueza vai vos roer como câncer, como gangrena. Preparaste as vossas riquezas para o juízo. Que Deus trará juízo sobre
todas as más obras sobre a face da terra. Não se preocupe, injustiçado. Pastor João Massola, roubaram-lhe tudo que tinha, depois que ele deixou um cafezal numa fazenda, lindo, como nunca teve aquele café. Tinha 380 mil para comprar a casa do gerente do banco, com 90 mil, e sobrar dinheiro para comprar mais 2, 3, 4 casas. O patrão roubou-lhe tudo. Sabe o que ele fez? Ele entregou nas mãos de Deus. Hoje eu tenho muito mais, eu creio. Deus abençoe, pastor João Massola. O senhor sabe que nós já brigamos muito, já nos desentendemos, mas graças a Deus, o profeta diz, 2 irmãos podem brigar e se abraçar de novo. Quem não pode brigar é irmão, aqueles que brigaram comigo, que nem me olham mais. Eu abraço vocês, eu cumprimento vocês, mas se vocês não fazem é porque vocês não são meus irmãos. Que se fossem meus irmãos, o fariam. Meus ouvintes queridos, Deus os abençoe. 16h51, vem aí o evangelista, pregador, trabalhador, guerreiro, lutador pela cidade de Ourinhos. Eu gosto do irmão Inácio, aprendi a gostar dele. Quando minha rua estava toda feia, eu pedi para ele atendeu, né? Ele trabalha com asfalto. Certamente ele conversou com alguém superior a ele, deixaram nossa rua linda, eu agradeço por isso. E que Deus o abençoe. Veio o programa musical evangélico, onde a gente ouve lindos hinos, pedidos de oração, coisas boas, coisas maravilhosas. Deus abençoe, irmão Gustavo, ricamente, filho, pelo seu trabalho. E ouvintes, até quarta-feira próxima, se o Senhor nos permitir. Que Deus os abençoe.